Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro, dia do nosso Papo Reto. Eu separei aqui para vocês duas informações importantes. Uma é um artigo do general Rego Barros. Subi há pouco, foi publicado no Correio Brasiliense. Para quem não lembra, o Rego Barros era o porta-voz do Jair Bolsonaro, até recentemente. Primeiro foi isolado, colocaram ele na geladeira, e no início do mês, na primeira semana, ele foi efetivamente dispensado. Agora, ele escreve um artigo neste jornal, aqui no Correio Brasiliense, em que faz duras críticas à mudança de comportamento do Bolsonaro. Na verdade, ele expõe, né, as tripas do governo. Alguém que estava ali no seio do poder, no centro do poder, era simplesmente o sujeito que tinha que dar a versão, né, palatável daquilo que estava acontecendo para o público, para a imprensa. E então ele agora escreve esse artigo muito corajoso em que ele expõe essas entranhas. Obviamente, ele mantém ali, né, uma certa elegância, né, na escrita, não menciona, não faz nenhuma menção direta ao Bolsonaro, ou nem cita nomes de ninguém do governo, mas ele, obviamente, faz referências claras ao presidente da República e aos seus colegas de farda. Então ele diz o seguinte, sobre o comportamento do presidente da República, que parece, né, ele fala sempre em relação aos generais romanos, às lideranças atuais, faz uma comparação, né, com os generais romanos que tinham aquele costume de levar escravos ao seu lado, especialmente nas vitórias, né, saía vitorioso de uma guerra, uma batalha, e levava os escravos ao seu lado sempre dizendo que ele é mortal, né? Lembra-te que és mortal. Memento mori. Lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal. Era uma forma de manter a humildade, manter a autocrítica, impedir justamente a soberba, né, que sempre precede a queda, né? Então, ele faz essa referência e diz que tudo, né, leva a esse entendimento de que o presidente da República optou por cercar-se de seguidores subservientes a ter de enfrentar a discordância leal. Tá? Então, ele fala aqui, ó, lembra justamente o caso dos escravos, né, cuja missão era sussurrar incessantemente aos ouvidos vitoriosos, lembra-te que és mortal. O que não é o caso do Bolsonaro, cuja audição seletiva acolhe apenas as palmas. A soberba lhe cai como veste. É doloroso perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais são meras peças publicitárias, valem tanto quanto uma nota de R$ 7. Quer dizer, ele coloca isso sempre no contexto das lideranças atuais. É óbvio que ele está falando do Bolsonaro. Então, eu separei aqui alguns trechos. Eu vou reproduzir para vocês. Vou repetir aqui para vocês. Os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, até porque isso serve também para todos, né? Não é exclusivo do Bolsonaro, mas obviamente como o chefe de Estado, o chefe do governo, o líder, o chefe das Forças Armadas, o presidente da República, a autoridade de maior importância no país. É claro que isso tem um peso muito maior, né? Então, vamos lá. Os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que os cercam e pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. É doloroso perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais com vistas a convencer-nos a depositar nosso voto nas urnas eletrônicas são meras peças publicitárias talhadas para aquele momento, valem tanto quanto uma nota de R$ 7. Então, logo o mandato se inicia, aqueles planos são paulatinamente esquecidos diante das dificuldades políticas por implementá-los ou mesmo por outros mesquinhos interesses. Os assessores leais, escravos modernos, que sussurram os conselhos de humildade e bom senso aos eleitos chegam a ficar roucos. Aqui ele demonstra claramente que fez o seu papel durante muito tempo, mas que, obviamente, seus conselhos não encontraram guarida. Alguns deixam de ser respeitados, outros abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas palacianas. O restante, por sobrevivência, assume uma confortável mudez. São esses seguidores subservientes que não praticam por interesses pessoais a discordância leal. Sem críticos por perto, ressalta o general,
A autoridade muito rapidamente incorpora a crença de ter sido alçada ao Olimpo por decisão divina, razão pela qual não precisa e não quer escutar as vaias, não aceita ser contradita, basta-se a si mesmo. Sua audição seletiva acolhe apenas as palmas, a soberba lhe cai como veste, vê-se sempre como vencedor na batalha de Zama, nunca como derrotado na batalha de Canas. Infelizmente, o poder inebria, corrompe e destrói. As demais instituições dessa república, parte da tríade do poder, precisarão, e aí é um alerta muito preocupante, precisarão blindar-se contra os atos indecorosos, desalinhados dos interesses da sociedade, que advirão como decisões do imperador imortal. Deverão ser firmes, não recuar diante de pressões. A imprensa, sempre ela, deverá fortalecer-se na ética para o cumprimento do seu papel de informar, esclarecendo à população os pontos de fragilidade e os de potencialidade nos atos do César. A população, como árbitro supremo da atividade política, será obrigada a demarcar um rio Rubicão, cuja ilegal transposição por um governante piromaníaco será rigorosamente punida pela sociedade. Por fim, assumindo o papel de escravo romano, ela deverá sussurrar aos ouvidos dos políticos que lhe mereceram seu voto. Lembra-te da próxima eleição. Então, o artigo completo está no Correio Brasiliense, recomendo fortemente a leitura. É um artigo corajoso, vem de uma autoridade que integrou ali, de confiança, conheceu, viveu as intrigas palacianas, foi alvo dessas intrigas palacianas, conhece o Bolsonaro, conheceu, desfrutou do convívio pessoal, e então aqui é um retrato fiel do que aconteceu, tá? Do que aconteceu desde que o Bolsonaro foi eleito. Então, a impressão que você tem, que eu tenho, que todos os eleitores que se decepcionaram, aqueles que depositaram o seu voto nas urnas eletrônicas, como lembra ali o general, ou aqueles que simplesmente esperavam, tinham uma expectativa de que a eleição, né, do Bolsonaro, que representou justamente a vitória sobre o modelo petista, que era o candidato que disputava com chances de vencer, né, o poste do Lula, essa expectativa acabou indo para o lixo, né? Ela se revelou frustrada diante de toda uma conduta que, na verdade, nos surpreende muito mais, porque se assemelha cada vez mais, se aproxima cada vez mais da própria estratégia petista de poder. Aparelhamento dos órgãos, uso da máquina pública em benefício pessoal, associações com partidos conhecidos, reconhecidamente corruptos, né? Lideranças investigadas. Olha, realmente é decepcionante e preocupante. Como diz aqui o general, é preciso que a imprensa faça o seu papel como nunca, que o eleitor, que o cidadão realmente atue como árbitro, né, desse modelo de se fazer política, rejeitando mais uma vez nas urnas, e que as instituições que configuram, que têm a responsabilidade de estabelecer o equilíbrio da República, elas resistam aos atos indecorosos que advirão. Aqui é quase um aviso, que advirão, né, do César, nosso bolsonarista aqui, o César, né, o imperador Bolsonaro. Aliás, está aqui para Bolsonaro, né, como já é o Bolsonaro. Quando ele fala aqui de piromaníaco, aí eu falei assim, bom, está falando do Nero, então a gente aqui não tem outra saída. É o Bolsonaro. Tá? É o Bolsonaro. Bom, quando a gente fala sobre essa similitude, essa aproximação cada vez maior com os interesses e com os objetivos petistas, com a estratégia, com o modus operandi petista, então não tem como eu não falar da segunda informação mais importante do dia, que é justamente a defesa do Flávio recorrendo à PGR, agora a PGR, Augusto Aras, para tentar investigar, quer dizer, criar um fato jurídico
que promova uma devassa na Receita Federal. Mais uma vez, a Receita Federal sendo acuada no seu exercício funcional, como aconteceu no ano passado, com toda aquela história de vazamento, né? Foi Gilmar Mendes para cima, Toffoli, etc., porque os auditores estavam investigando ali suspeitas envolvendo a evolução patrimonial, enfim, ou a descoberto das esposas de ambos os ministros, né? Então, o que fizeram? Usaram o tal do inquérito ilegal lá, o inquérito das fake news, para suspender a atuação, para afastar os auditores que estavam investigando, abriram investigação no TCU, acabou que a investigação, a auditoria do TCU, a técnica, encontrou, confirmou, reafirmou a atribuição do auditor, né, em relação às investigações que são necessárias, especialmente aquelas referentes a autoridades, a tal da lista VIP, né, de autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, porque elas, justamente como estão incorporadas ao poder, como têm acesso, como são assediadas, elas precisam ser mais fiscalizadas ainda do que o contribuinte comum, justamente para verificar suspeitas de atuação indevida, de corrupção e afins. Então, o TCU confirmou isso. Aí, lógico, apontou ali algumas falhas de processo, né, em relação ao que permitiu o vazamento da informação fiscal, que, na verdade, foi um problema do sistema ali, porque o auditor acabou, quando foi fazer a notificação no sistema, acabou adicionando, né, anexando aquele processo do contribuinte que estava sendo apurado, os documentos fiscais de outros processos. Então, isso é um problema realmente que aconteceu, envolvendo o próprio sistema que permitiu isso e também envolvendo falta de treinamento, né, desse auditor. Só que eles fazem... a defesa do Flávio agora, ela está fazendo uma salada, né, um x-tudo. Ela está colocando tudo no caldeirão. Vocês vão lembrar que o Flávio foi flagrado tentando buscar auxílio do GSI, da ABIN, né, até do CERP, para tentar descobrir algum tipo de nulidade envolvendo a investigação da Receita, né, o relatório, a elaboração do relatório do COAF, que traz aquelas informações, né, envolvendo ali movimentações atípicas, que foi o que serviu de base para a investigação da rachadinha. Então, eles fazem uma série de acusações. Primeiro, vieram com uma tese maluca, dizendo que a corregedoria da Receita no Rio teria acessado os dados fiscais do Flávio Bolsonaro e elaborado um dossiê que depois entregou para o COAF fazer o relatório de inteligência fiscal, de inteligência financeira, que levou à abertura do inquérito. Não tem nenhum sentido, já expliquei isso antes, porque a Corregedoria não tem acesso a dados fiscais dos contribuintes, tá? Então, ponto. Aí o que aconteceu? Foram flagrados usando a máquina pública, né? O rei ficou nu, porque eles fizeram reunião, a defesa do Bolsonaro, do Flávio, fizeram reunião com o próprio Bolsonaro, com o próprio presidente da República, com o chefe do GSI, com o chefe da ABIN, diretor da ABIN. E aí depois o Heleno teve até de vir sair aí com a desculpa de que não, a gente só recebeu a demanda porque havia suspeita de poderiam ser um tema de segurança institucional, etc. e tal, porque o Flávio, a defesa tem aquela tese de que a investigação da rachadinha é para desestabilizar o governo, é para atingir o pai e desestabilizar o governo. Quer dizer, o crime em si, ninguém fala nada, né? Querem suplantar com essa outra narrativa. O fato é que foram flagrados, então agora o Flávio está buscando o caminho que seria o caminho natural. Recorre-se ao próprio Ministério Público, né, para reclamar, ou aos órgãos de correição, né, do próprio Ministério Público, caso se entenda que existe algum problema, alguma suspeita, né, de irregularidade na atuação. Não tem. Então, o que os já fizeram? Então, agora estão pegando uma tese que já foi usada pelo Gilmar, já foi usada pela defesa do Lula, né, que resgata esse caso lá dos auditores lá de trás, e aí estão misturando isso com essa outra coisa que eles pegaram agora, que provavelmente veio de parte dos auditores que foram alvo de processo, inclusive um dos auditores que foi alvo de processo lá da Corregedoria no Rio, foi preso agora. Um dos auditores foi preso, não sei se está preso ainda, mas foi preso naquela operação que investiga a fraude na compra de respiradores. Era um ex-auditor, inclusive, e também foi preso na história.
Então, assim, uma confusão danada. Estão querendo criar um tumulto processual, obviamente, e emplacar a tese de que os auditores, de que não há registro, né, que os auditores, alguns auditores conseguem, especialmente do núcleo de inteligência da Receita Federal, que é justamente esse núcleo de inteligência, né, que estão tentando detonar há muito tempo, de que eles conseguem acessar os dados fiscais do contribuinte sem deixar rastros no sistema. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Todo acesso, todo log tem o registro. Agora, é lógico, não é qualquer um que pode ter acesso ao log, né, de acesso de um auditor que está fazendo um trabalho de inteligência. Esse é o sonho, né, de todo corrupto, de todo criminoso, né, de poder ter esse tipo de informação. Então, não é assim que funciona. Tá? Então, claro que se tiver um procedimento, uma investigação realmente, né, um controle judicial, Ministério Público, tudo direitinho, que se tem um caso concreto, é preciso ter um caso concreto. Aí eles vêm com a tese de que não, a Receita, essa turma aí que não deixa registro, né, que tem uma atuação fantasma, né, logs fantasmas, entram, buscam o negócio, pegaram esses dados, então enviaram para o COAF para a montagem do relatório de inteligência financeira que levou à abertura do inquérito. Então, quer dizer que não tem mais André Siciliano. O problema não é mais investigar o André Siciliano, que é o topo da lista, né? A assessora dele é o topo da lista desse mesmo relatório de inteligência financeira. Mostrava lá a movimentação da assessora do André Siciliano em mais de 50 milhões. Aliás, é uma hipocrisia tamanha, né, Flávio? Porque você até meses atrás cobrava a imprensa de que vocês só querem ver do caso da rachadinha, da movimentação do Flávio e esquecer a movimentação do André Siciliano. Hoje o André Siciliano parece que é parceiro, parece que virou amigo, porque ele também é investigado justamente na história, inclusive, que levou ao afastamento do Witzel, no mesmo caso que investiga o vice que assumiu o comando, mas que permanece no cargo, né? O André Siciliano também. Então, o André Siciliano agora não virou um grande amigo, está lá conduzindo, inclusive, por todo o processo. Vamos dizer assim, a tramitação, deu ali o ritmo da tramitação para o impeachment do Witzel, né? Então, viraram, aí agora não, quer dizer, agora estão dizendo que esse relatório foi forjado, né, com informações que não vieram dos órgãos, dos bancos, né, de cartório, não, que vieram, né, que foram montados por essa turma da Receita aí, que são auditores fantasmas, né, e que depois enviaram para o COAF montar, então, o relatório. Então, é uma tese, é uma teoria que não merece nenhuma investigação, porque não há um fato concreto. Sabe aquele negócio de individualização de conduta? Vamos ver o que tem de fato concreto aqui. Você tem a prova de que houve uma manipulação, uma fraude? Não tem. Então, se a PGR, obviamente que essa PGR que é submetida aí ao interesse do Bolsonaro, vai provavelmente abrir algum procedimento. Vai criar mais tumulto processual. Eles querem, obviamente, criar uma nulidade, como já aconteceu em diversas outras operações no passado, envolvendo PT, MDB, PP, etc. Né? Querem anular a operação da rachadinha aí contra o Flávio, mas que vai beneficiar todo mundo. E essa tese, inclusive, se ela se confirmar, ela poderá ser utilizada também na Lava Jato, para anular as condenações da Lava Jato. Da mesma maneira que o Dias Toffoli deu aquela liminar, suspendeu as investigações do COAF no Brasil inteiro, que beneficiaram, né, essa liminar beneficiou também investigados da Lava Jato, beneficiou criminosos como o PCC, que estavam sendo investigados por lavagem, para crimes mais hediondos até. Quer dizer, é um negócio que você percebe ali cada vez esse alinhamento maior, né? A gente não se surpreende mais desde que o Frederico Assef foi pego, foi fisgado lá pela Lava Jato do Rio, no mesmo esquema da FEComércio, que está o compadre do Lula, o advogado compadre do Lula, e o genro, o Zanin, o Roberto Teixeira Zanin. Então, parece que a gente está falando da mesma turma, né? Do mesmo grupo, e, segundo aí o Rego Barros, apenas criou ali uma campanha publicitária que convenceu os eleitores de que seria diferente, que na verdade é a mesma coisa. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar atento. De fato, está acontecendo uma reação aí. Hoje, até publiquei mais cedo que o Ramos, né, que estava nessa briga aí com o Salles,
está querendo assumir o comando do exército, então você ter um cara subordinado como Ramos, né, ali amigo, né, de cozinha, de andar de Harley Davidson com Bolsonaro, ele assumiu o comando do exército, tá, considerando que o Pujol nunca quis submeter, nunca quis fazer o jogo, o Pujol que é o atual comandante, que agora está sendo isolado pelo Bolsonaro. Bolsonaro, na cerimônia do Sukhoi, prestigiou, inclusive está prestigiando até com orçamento, prestigiando a Marinha, prestigiando a aeronáutica e deixando em detrimento do Exército, em detrimento do comandante do Exército. Está querendo enfraquecer o Pujol para tentar colocar o Ramos no lugar do Pujol como comandante do Exército. Aí você vai ter um general absolutamente alinhado ao Bolsonaro no comando do Exército. Então, dentro desse cenário todo de uso das instituições para interesses pessoais, privados, como se o país fosse uma extensão da família, né? Não tem como a gente não recorrer, mais uma vez, à frase aqui do Rego Barros, que é preciso que as instituições elas resistam, né? Elas resistam e elas precisarão se blindar contra atos indecorosos desalinhados dos interesses da sociedade. Que advirão como decisões do imperador. Então, fica aí esse recado. Eu volto amanhã no nosso gabinete de crise, tá? Está chegando aí ao fim, mas a gente termina com vai fechar com chave de ouro na sexta-feira com um bate-papo também no nosso chat. Eu agradeço sempre a audiência de vocês. Não deixem de curtir e de compartilhar esse vídeo para a gente ter maior alcance, maior interação, maior alcance no YouTube e nas nossas redes. Um abraço, a gente se vê. Tchau.